O termo BRICS foi criado em 2001 pelo economista Jim Golds Sears para descrever 4 economias emergentes que estavam crescendo rapidamente e poderia desafiar o domínio econômico do Ocidente. Em 2010, a África do Sul foi adicionada ao grupo, tornando-se BRICS. Esses países têm algumas características em comum: grande território e população expressiva, rápido crescimento econômico nas últimas décadas, recursos naturais abundantes, crescente influência geopolítica. Os BRICS vêm tentando criar alternativas ao sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos, como o dólar, instituições como o FMI, Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Isso representa um desafio à ordem global liderada pelos americanos. Por que o BRIC é um problema para os Estados Unidos? Galera, agora que entendemos o que é o BRICS, vamos explicar por que ele é visto como um problema para os Estados Unidos. Entenda. O maior problema para os Estados Unidos dentro dos BRICS é a China. Os chineses cresceram economicamente de forma impressionante nas últimas décadas e se tornaram a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Algumas questões chave sobre esse crescimento: guerra comercial Estados Unidos versus China. Os Estados Unidos tentaram conter o crescimento chinês com tarifas e restrições comerciais, mas a China continuou expandindo seu mercado. Tecnologia e inovação. As empresas chinesas como Yanhua, Alibaba e Tencent desafiam gigantes dos Estados Unidos como Apple, Amazon e Google. A disputa por inteligência artificial, semicondutores e telecomunicações 5G se tornou um campo de batalha. Dependência das cadeias produtivas. Muitas fábricas americanas dependem da China para produzir bens baratos. A pandemia Covid-19 expôs essa vulnerabilidade. A China também está investindo pesadamente em projetos globais, como a iniciativa da Cinturão e Rotas, uma enorme rede de infraestrutura que fortalece a influência chinesa na África e até na América Latina. O papel da Rússia e a geopolítica global. A Rússia é outro grande desafio para os Estados Unidos desde a Guerra Fria. Os dois países competem com a influência global. Atualmente, os principais problemas entre eles são guerra na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Os Estados Unidos lideram a sanção contra Moscou. No entanto, a Rússia mantém boas relações com o BRICS, especialmente com a China e a Índia. Petróleo e gás. A Rússia é um dos maiores exportadores de energia do mundo, apesar das sanções, vendo petróleo e gás para países como a China e Índia e derrubando as restrições impostas pelos Estados Unidos. A influência militar. A Rússia mantém uma grande capacidade militar, aliança com países que se opõem aos Estados Unidos, como Irã e Síria. A Índia, aliado ou rival. Galera, para você entender, a Índia tem uma posição mais ambígua entre o do BRICS. Por outro lado, mantém relações históricas com a Rússia e tem uma economia emergente. Por outro, tem boas relações com os Estados Unidos, especialmente no setor tecnologia e defesa. Os Estados Unidos tentam se aproximar da Índia para contrabalançar a influência da China, mas a Índia também participa de acordos comerciais com o BRICS e pode ser uma alternativa econômica à China em alguns setores. O Brasil e a África do Sul. O Brasil e a África do Sul não representam uma ameaça direta para os Estados Unidos, mas fazem parte do esforço do BRICS para reduzir a dependência do dólar e criar alternativas financeiras. Brasil, com grande exportador de commodities, soja, carne e petróleo, mantém relações tanto com os Estados Unidos quanto com a China, mas tem fortalecido laços com o BRICS. África do Sul, embora tenha uma economia menor, é um ponto estratégico para a influência do BRICS no continente africano. O desafio do BRICS ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Um dos maiores problemas para os Estados Unidos é que o BRICS busca reduzir a dependência do dólar americano. Tradicionalmente, a economia global funciona com o dólar como principal moeda de reserva de transações internacionais. Isso dá poder aos Estados Unidos, pois o país pode impor sanções financeiras
controlar fluxo de dinheiro no mundo. O BRICS tem algumas iniciativas para reduzir essa dependência. Criou o novo Banco do Desenvolvimento NDB, uma alternativa de banco mundial. Estuda a criação de uma moeda própria para transações comerciais, evitando o dólar. Fortalece o uso da moeda locais no comércio entre seus membros. Se essa iniciativa tiver sucesso, os Estados Unidos perderão a influência do sistema financeiro global, tornando mais difícil impor sanções e manter seu domínio econômico. Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência econômica e militar do mundo, mas enfrentam desafios crescentes por causa dos BRICS, principalmente devido à sanção da China. O BRICS busca criar uma ordem mundial para manipular, reduzir o poder americano. O futuro dependerá de como os Estados Unidos reagirão. Se reforçar a aliança com países como Índia e Brasil, pode equilibrar a influência do BRICS. Se perder influência financeira, haverá declínio gradual do seu poder global. Se não encontrar alternativas para competir com a China, poderá perder sua posição de liderança mundial. O BRICS é um problema isolado, mas os sintomas da mudança do equilíbrio de poder global. Os Estados Unidos ainda dominam muitos setores, mas precisa se adaptar para manter sua posição no cenário internacional. Galera, espero que você gostou desse vídeo. Não esquece de dar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.